This call is now being recorded. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para essa mesa redonda chamada Vidas Negras Importam? Uma abordagem crítica, com as professoras Luciana Freitas, Karine Pereira e Gisele Cardoso. A nossa convidada especial, então, é a Luciana de Freitas Silveira, que eu vou pedir para que se apresente agora. Bom, boa noite, boa tarde e bom dia, né, para quem vai ver esse vídeo depois, né, esse diálogo, essa conversa, essa roda de conversa. Então, eu sou a Luciana de Freitas Silveira, eu sou moradora aqui do Maciço do Morro da Cruz, né, eu sou mãe de 2, sou vó de 3, sou casada há 27 anos e sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, fui uma cotista. Faço mestrado em educação na mesma universidade também, sendo cotista. Eu faço parte do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina. Eu sou ACT, né, no estado, né, uma professora de contrato, né, na educação escolar quilombola, uma educação jovem, né, no estado de Santa Catarina, digamos assim. Eu estou coordenadora do pré-vestibular comunitário integrar, que tem 10 anos de história na cidade de Florianópolis, né? E eu também faço parte do Escutação, que é um grupo, né, onde a gente tem algumas psicólogas, psicanalistas, que fazem acolhimento a mulheres vítimas de violência, né? Além de tudo, eu estou agora conselheira, né, da alimentação escolar, né? Então é um novo desafio aí, mas que é bem importante também quando a gente pensa em alimentação de verdade nas escolas, né? Então, eu acho que é isso, gente. Obrigada, Luciana, obrigada por aceitar o convite meu e da Karine para participar desse evento de hoje, então. E aí a nossa professora de Sociologia, Karine, vai se apresentar agora. Então, meu nome é Karine Pereira Góes, eu sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui do campus Florianópolis, já trabalhei no campus São José também, atualmente eu trabalho no campus Florianópolis. Eu e a Gisele e a Luciana já fomos parceiras em outros eventos, e somos parceiras individuais também. Eu trabalho com a Gisele, eu faço alguns projetos junto com ela, dos quais ela já me convidou, e já tivemos muitos projetos também, eu e a Luciana, né? A gente fazia um projeto de caminhada no Morro do Maciço da Cruz, quando era possível fazer isso presencialmente. Espero que a gente volte a fazer essa atividade. A Luciana, sempre que ela fala, eu fico pensando em como ela tem energia, né, para fazer tudo que ela faz, né? Porque ela não falou tudo que ela faz. Eu acho que ela não falou que ela é uma das integrantes e coordenadoras do Movimento Negro Unificado, que está a bandeira ali atrás dela. E então a Luciana é uma pessoa que eu admiro bastante, no sentido de que ela, não sei como é que ela consegue tanta energia para fazer e para estar em tantas frentes diferentes, né? E agradeço muito, assim, a participação dela hoje aqui com a gente. Obrigada, Karine. Obrigada também por aceitar o meu convite, né, de fazer esse evento de hoje. E você sempre traz bastante contribuições para os meus projetos e para os nossos eventos no IFSC Campus Florianópolis. Eu sou professora Gisele, eu sou formada em português, e no campus Florianópolis eu dou aula de português para alunos de ensino médio e também dou aula de português para imigrantes, refugiados. Eu tenho 2 projetos, um de pesquisa que investiga o português como língua de acolhimento no contexto migratório atual, e também um projeto de extensão no momento chamado Oficinas de Português como língua de acolhimento para haitianos e haitianas. A Karine é minha parceira nesses 2 projetos, né? E nós estamos trabalhando agora, mais especificamente, com um grupo de haitianos e haitianas, dando aula de português para eles.
Esse evento de hoje ele foi escolhido, né, nesta semana, porque estamos no mês da consciência negra. Amanhã, dia 20, é o dia da consciência negra. É o dia de lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. É isso que a gente vai se lembrar nesse dia 20 de novembro, amanhã. Mas por que 20 de novembro, né? Foi escolhido dia 20 de novembro para lembrarmos o Dia da Consciência Negra, então, em função do Zumbi dos Palmares, que foi um líder quilombola, né? O assim, o mais que simboliza todo esse grupo de quilombolas, que foi morto no dia 20 de novembro, no final do século XVII. E ele viveu numa região chamada Palmares, porque era uma região assim, com palmeiras, ali entre Alagoas e Pernambuco, e foi um dos grupos, né, de quilombolas que foi maior, durou mais tempo e tinha milhares de pessoas, cerca de 30 mil pessoas que viviam nessa região, né, e durou assim, por mais de 100 anos. Por isso que é tão representativo assim esse quilombo especificamente, apesar de que a gente sabe, né, que quilombos existiam em várias partes do país, inclusive em Santa Catarina, em Florianópolis, etc. Então, ele vai ser o símbolo, né? É uma representação simbólica aí da resistência negra. Ele, por toda a liderança que ele teve nesse grupo. Foi um líder. Muito bem. Mais especificamente, né, no dia de hoje, o nosso evento ele chama-se Vidas Negras Importam? É uma pergunta. Uma abordagem crítica. Então, nós vamos fazer uma abordagem crítica, começando a falar do movimento americano chamado Black Lives Matter, que, então, no Brasil, vai ter a sua versão em português, Vidas Negras Importam. E é daqui, então, que parte a ideia do nosso evento de hoje, né? A temática do nosso evento de hoje, que eu vou deixar a Karine falar agora. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre o movimento, já tem aqui algumas informações. Esse movimento nasceu, então, nos Estados Unidos em 2013, e foram 3 ativistas dos Estados Unidos. Eu sei que a Lu também, ela não gosta desse nome ativista. Eu quero que ela comece também falando por que ela prefere usar a palavra militância, né? Militante. Então, foram essas 3 mulheres, né? A Alicia, da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, a Patrícia, da Coalizão contra a Violência Policial em Los Angeles, e a Opal, da Aliança Negra pela Imigração Justa. Então, essas 3 mulheres se uniram, criaram esse movimento. Esse movimento ele teve alguns momentos, né? Então, ele foi criado em 2013. Depois, em 2014, houve novamente mais 2 casos de homens mortos por policiais nos Estados Unidos, de 2 homens negros mortos por policiais nos Estados Unidos. Esse movimento, então, ele foi retomado, né? No Brasil, esse movimento ele vai chegar mais forte, vai ser em 2020, que foi com o último acontecimento que teve, que foi a morte, né, do George Floyd, e cujo policial que matou ele, um policial branco, foi condenado, né? Então eles conseguiram, né? Enquanto os demais casos que houveram em que o movimento atuou, né? Uma das principais reivindicações é justamente que haja punição, né? E que a polícia de Los Angeles e a polícia toda dos Estados Unidos mude a forma como ela trata as pessoas negras. Mas o Brasil ele é um caso muito sério também em relação à questão das mortes das pessoas negras, né? Um jovem negro a cada 23 minutos é assassinado no Brasil. E a Luciana, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso para nós. Então, assim, quando a gente falou e pensou em convidar a Luciana, né? Pensou, porque a Luciana sempre é a primeira pessoa que está no caso, em contato sempre com a gente, que a gente realiza parcerias. Aí eu perguntei para ela, tá,
a gente pode falar sobre o movimento Vidas Negras Importam? E ela disse, pode, só que eu vou falar de maneira crítica. Então, eu passo a palavra agora para a Luciana, né, a fim de que ela fale o que ela pensa desse movimento em relação à existência dele nos Estados Unidos e como ele chega aqui no Brasil. Agora a palavra é tua, Luciana. Então, que legal que a Gisele colocou ali, né? A questão do movimento. Erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir a violências infligidas às comunidades negras pelo Estado e pela polícia, né? Não é diferente no Estado, no Brasil, né? Claro, os movimentos só são diferentes, né? Eu penso, né? A gente converge, tanto Estados Unidos como Brasil, para a libertação do povo negro, né? Para a autonomia do povo negro, para a vida do povo negro. Só que a gente tem uma mania de importar as coisas dos Estados Unidos. Assim como a gente importa McDonald's, tênis, né, a moda, a gente tem uma mania de importar também movimentos. Não que esse movimento, a partir da morte do Floyd, não tenha sido importante, mas se for fazer um resgate, inclusive nos Estados Unidos, né, quantas mortes ainda aconteceram antes de Floyd, da mesma forma ou pior, porque lá o policial usa aquela câmera, né? Tanto no corpo quanto no carro, né? E com certeza, eu acho que esse movimento, né, coaduna com o momento que a gente vem passando, né? A gente está observando aí que a gente tem o avanço da direita, mas não é dessa direita que dialoga com todo mundo, a gente está vendo o avanço da ultradireita. A gente vê aí o namoro, né, da sociedade, digamos assim, não é para generalizar, com os princípios da Ku Klux Klan, de Hitler. Então, a gente está vendo esse namoro chegar muito perto desde 2013, ou um pouco antes, né? E aí a gente precisa entender que a população dos Estados Unidos é 13%. E lá teve uma coisa chamada apartheid. Então, os espaços não eram permitidos para os negros, né? Banheiros, ônibus, banheiros públicos, ônibus, escolas. E aí tem até uma autora chamada Bell Hooks, e ela fala num dos textos dela, que eu não vou lembrar o nome agora do texto, que ela diz que no momento, ela, né, fala que quando os negros dos Estados Unidos vivenciam esse apartheid, eles também têm a possibilidade de vivenciar a sua negritude, né? Então, eu estou voltada para o meu povo, eu estou voltada para dentro, né? Eu estou voltada para o meu espectro, né? É a minha comunidade. E aí, quando... Isso, Bell Hooks. Tudo minúsculo, tá, gente? A Bell Hooks é um apelido, não é o apelido que a gente chama, né? Mas ela é tudo minúsculo, ela escreve, é uma homenagem à avó, se eu não estou enganada, enfim. E aí, quando ela diz que ela diz que o apartheid foi esse momento também que os negros puderam pensar alternativas, porque lá nos Estados Unidos eles conseguiram ainda se organizar em escolas, se organizar coletivamente. E aí a gente vai pensar no Brasil, que não teve o apartheid, entretanto, tem uma coisa chamada democracia racial, né? E hoje nós somos 54%. Mas há números aí, se for fazer uma pesquisa para quem é historiadora, eu não sou historiadora, né, gente? Enfim, eu sou uma militante que quer conhecer a luta e a história do povo negro. Eu acho que entre 1700, 1800, um pouco menos, os negros no Brasil eram o que a gente está chamando de negros hoje, né? Que não era assim que se chamava antes. Eram quase 70%, os brancos eram muito poucos, eram os europeus, os portugueses, os holandeses que aqui estiveram. Então, assim, não dá para comparar Estados Unidos e Brasil, a organização negra dos Estados Unidos com a organização do Brasil. O Brasil foi muito falseado, né?
a questão da miscigenação aonde mais pega, é o calcanhar de Aquiles, né? Porque diz, né? Aí Gilberto, o Freire vai dizer, né? Dessa coisa do que o branco e o negro tinham uma relação ótima, né? Que estava tudo certo, era tudo lindo, maravilhoso, ao mesmo tempo que ele traz todas as violências sofridas pelas mulheres, né? Em Casagrande Senzala, inclusive as violências que os homens viviam em Casagrande Senzala também, os homens negros. Então, assim, há um falseamento, né, da questão racial no Brasil, que a gente chama de democracia, que chama a tal democracia racial. A gente mal vive a democracia brasileira, né? A gente é muito jovem na democracia brasileira, 30 anos. Quiçá a democracia racial, porque você viver escravizado por quase 400 anos e depois ser libertado a 130 é muito pouco. É muito pouco. E aí não dá para comparar os movimentos dos Estados Unidos e a pressão que eles fazem lá, mesmo eles sendo a menor quantidade, porque é muito mais fácil de você lidar com uma população menor e que conhece e que tem uma consciência racial, né? É isso, a consciência racial do que viveram, porque viram de perto. Viram de perto as pessoas serem queimadas, né? As pessoas serem arrastadas, as pessoas serem enforcadas, né? As pessoas serem presas sem motivo, crianças, né? Aquele menino que foi preso, né? Foi eletrocutado para todo mundo ver, né? Tem a história do menino, eu não sei qual é a história dele, eu não lembro o nome. Mas é importante dizer que todo esse horror vivido, né, nos Estados Unidos pela população negra de lá, e que apartou efetivamente eles dos brancos, fez com que eles se organizassem mais rapidamente. E aí a gente vê muito essa questão do negro nos Estados Unidos, né? A gente vê aí muitos filmes, séries, a gente vê eles em várias revistas, a gente vê, tipo, quase assim, a gente vê os negros lá no topo, né? E eles têm muito envolvimento, economicamente eles estão muito bem. Diferente daqui, que a gente tem que estar brigando para colocar alguém numa capa de revista ou alguém numa propaganda de banco, né? E toda a polêmica que gera também quando você também tem um presidente que diz que não precisa, né? Isso, de colocar as pessoas, não precisa colocar uma variedade de pessoas num determinado programa de TV ou coisa parecida. Então, assim, nós sofremos dessa democracia racial porque faz com que nós não tenhamos uma consciência racial. E é muito difícil, quando não se tem consciência racial, a gente avançar na luta, né? Porque é mais fácil a gente calar quando a gente não conhece a coisa e deixar passar. Infelizmente, a democracia racial no Brasil deu certo, né? De certa forma, né? A gente ainda tem muita luta para fazer, mas é importante dizer que nós somos 54% ou mais porque também nós não tivemos censo no Brasil, né? Vamos lembrar que também o censo não foi possível, né? Aniquilar o censo. Então, a gente tem essa possibilidade, assim, dos próximos anos, se tiver censo, de aumentar o número. Mas é importante que a gente entenda que a gente tem esse costume de importar o que é dos Estados Unidos, não perceber para dentro do Brasil as questões. A própria Angela Davis, né, num pronunciamento que ela fez aqui no Brasil, ela disse: gente, vocês têm Lélia Gonzalez antes de mim, né, para se referenciar. A Lélia é uma pesquisadora, uma pensadora exemplar, e ela fala, né, de feminismo, ela fala das questões das mulheres muito antes, né, ela está dizendo muito melhor, ou muito antes, ou com muito mais firmeza do que a própria Angela Davis, ela diz isso. Então, a gente tem essa questão de ficar importando as questões sem olhar, porque se a cada 23 minutos a gente mata um jovem negro, a gente mata mais que a faixa de Gaza. A gente mata muito mais, a gente tem muito mais mulheres morrendo na questão do atendimento ao parto. A gente tem a grande maioria das mulheres sendo chefe de família sozinha, né? A gente tem aí a grande maioria do número carcerário preso é negro. Quem são as pessoas encarceradas hoje?
são negras, na sua grande maioria são negras, né? Então a gente precisa primeiro olhar para dentro para depois ficar refletindo o que tem fora. E essa é a minha crítica, né? Porque aí todo mundo diz, aí de repente todo mundo disse vidas negras importam. E desde quando a população negra não vem dizendo que vidas negras importam aqui no Brasil, né? Uhum. Eu vou me calar. Luciana, aproveitando essa linha de raciocínio, quando tu falaste quando vocês citaram, né, o caso George Floyd em 2020, cujo policial que o matou foi preso, e se o mesmo caso ocorresse no Brasil, e casos como esse que ocorre no Brasil, casos parecidos, né, nós temos uma lei essa daqui, a 7.716 de 89, que diz que a prática do racismo é um crime inafiançável e imprescritível. E nós vemos essa lei sendo cumprida no Brasil? Outra coisinha, só para complementar, no livro da Djamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista, ela conta um caso de um funcionário de uma empresa, de uma multinacional norte-americana, no Brasil. Um dos funcionários, numa festa fantasia, ele se fantasiou de negro, com um órgão genital bastante grande. E o pessoal da empresa não reclamou, assim, não achou normal, ficaram brincando de gracinha. Só que daí o diretor da empresa, né, dessa empresa norte-americana, reclamou, daí um funcionário foi defender, foi demitido, outro funcionário foi defender, foi demitido, o presidente da empresa no Brasil foi defender o funcionário, também foi demitido, né, claro, pelo dono da empresa, a empresa americana. Então, cometeu ali um crime de injúria racial, seria um outro caso, né, de injúria racial, mas como o dono é norte-americano, né, não é uma empresa brasileira, então demitiu a pessoa. Agora, nós temos punições quando ocorrem crimes de injúria racial ou de racismo. Nós também tivemos um outro caso da loja Zara, em que uma moça negra foi entrar na loja e foi barrada, não deixaram entrar. Também vai ser um crime de injúria racial. Então, nós não temos, né, essas leis sendo colocadas, sendo fiscalizadas, elas só existem no papel. E é interessante como a gente sempre fala que quando é para a gente o jogo muda, né? O jogo sempre muda, né? A lei fica mais longe, o acesso fica mais longe, aí bota-se um obstáculo a mais, né? Injúria racial para a gente não vale de nada, porque a gente sabe que o sujeito não vai preso, né? E assim, a gente fala que a mesma palavra professada também é como se matasse alguém ali dentro, porque muitos de nós não suportam o racismo falado, né? Que é essa coisa do xingamento, né? De barrar a pessoa no lugar, porque naquele momento fragiliza esse sujeito, né? E aí a gente vê aí também grandes números de pessoas sofrendo a questão psíquica, né? O racismo, ele não mata só mortalmente, fisicamente, né? Mas ele mata psicologicamente. E a gente realmente não vê... Quem é que no Brasil foi preso por racismo? Sendo que né, a gente estava discutindo aqui, não tem fiança. Jamais eles vão deixar alguém, um branco, eles não vão deixar um branco preso. Jamais. Né? Então, assim, o dia que isso acontecer, talvez a gente estará observando e vivenciando verdadeiramente, né, algum avanço no debate da questão racial. Mas não será. E para a gente, assim, pensar que se pune o funcionário, mas a empresa também tem tem sua parte de culpa. Não adianta você mandar o funcionário embora e a empresa também não rever as suas questões. Porque se o sujeito se sentiu muito à vontade de fazer isso, é porque o estabelecimento, o ambiente é propício para essas coisas. Ninguém que tem um bom debate dentro de uma sala de aula, dentro de uma loja, de uma empresa, né, sei lá, num grupo de amigos, se sente à vontade para fazer isso, se as outras pessoas não coadunam de alguma forma ou não coadunaram para que ele tivesse a vontade de fazer isso, né? E na cabeça da sociedade brasileira,
o sujeito negro, ele é cheio de questões pejorativas, né? Ele é o beiçudo, ele é o malandro, ele é o cara que... a questão do sexo, tanto para o homem quanto para a mulher, é a mesma coisa para o homem e para a mulher negra. A mulher é depravada, né? O homem é o pegador. Então, é uma questão... que é como se fossem várias tatuagens coladas no corpo negro, que quando o branco observa, ele já vem com o seu preconceito estabelecido de quem aquele sujeito negro é e de que lugar ele está atuando, né? Então, tipo assim, é negro, então eu já sei, né? Então, é negro, não é isso, é negro, é aquilo, né? Tem um vídeo bem interessante da Prefeitura do Paraná, até achei que, né? Nossa, depois pensando, não sei de quando que é aquele vídeo, mas que vai mostrando no RH de uma empresa, eles mostram para as pessoas que vão fazer a entrevista de emprego as mesmas fotos de pessoas brancas e negras. E o olhar das pessoas que vão lá para buscar um emprego, que passam por essa seleção, o sujeito está lá correndo, ele é branco, ele está fazendo um Cooper ali, ele está né, cuidando dessa saúde. O negro correndo é ladrão. Quer dizer, a gente carrega sem querer quantas pessoas brancas, né, não sei quantas pessoas brancas estão aqui na sala, os videozinhos são fechados, quantos brancos já atravessaram a rua segurando a bolsa com medo ao ver uma pessoa negra? Gente, tá na entranha, é quase que ideológico a questão racial, eu acredito que é ideológico no Brasil, porque o perfil do negro na ideologia, né, brancocêntrica, né, da branquitude, esse negro tem um lugar, que não é o lugar do professor, do doutor, né, do dono de empresa, não é esse lugar, é outro lugar, né? E isso a gente passou por todo esse período que os colonizadores, né, saqueiam o Brasil, entra o Brasil e colocam o sujeito como escravizados, eles vão criando essa ideologia e que a gente carrega até hoje. Então, e falando em lei, nós temos a 10.639, que já tem 20 anos, eu acho que é isso, 18 anos, e as pessoas ainda, os professores, os educadores, as escolas, continuam ainda pensando na 10.639 somente em datas especiais. Não consegue fazer a intersecção no ano todo, né? Durante o período todo. Eu digo que a educação escolar quilombola é um espaço que tem possibilitado para os professores que estão lá, que são na sua grande maioria negros, tá? Isso é uma outra questão também, que assusta um pouco, acha a sociedade, como assim todo mundo é negro, né? Nessa educação, que possibilita a gente trabalhar efetivamente de fevereiro a dezembro a lei 10.639, né? Porque o viés é esse, né? A luta é essa, né? Por uma população quilombola que está lutando por território. Então, assim, a gente tem muitos impedimentos ainda, porque muitas leis foram impostas. A lei da vadiagem, a lei de terras, a lei que não deixava o negro entrar dentro da escola. Então, isso é uma questão. Enquanto os Estados Unidos tinha escolas só para negros, com só pessoas negras, no Brasil, a gente até outro dia era impedido de entrar em escolas. O que foi Antonieta de Barros? O que Antonieta de Barros fez se não em construir uma escola para os seus e, claro, para os periféricos, né? Então, assim, é muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo para também se criar essa consciência racial, para pensar também que as leis que são construídas, elas têm sempre um impedimento para o sujeito que é negro. Vai ter sempre um impedimento, né? Então, e também é importante aí a gente pensar os sujeitos que vão para a universidade e que vão atuar no direito para que eles possam fazer essas análises, assim, né? Conjuntural, de sociedade. Por isso a consciência negra para a população negra é importante, porque ela precisa perceber as leis que foram implementadas durante a colonização do Brasil e ver o quanto que ainda isso se repete, só que modificando, né? Porque se na época 3 ou mais negros juntos
eram presos, né? Eram presos por vadiagem. O que é hoje um grupo de meninos numa esquina parado? O que é, se não é a mesma, se não é a mesma lei, só que, né, a gente está em tempos diferentes, né? Se hoje a gente expulsa os meninos e as meninas negras dentro da sala de aula, porque a gente não consegue com os corpos deles, o que era antigamente que eles não deixavam, né, meninos e meninas negras serem alfabetizados, só se tivesse uma professora muito boa, de coração, que ia dar aula à noite para essas crianças em determinado lugar. Então, a gente precisa analisar o passado para ver como que ele reverbera no presente. E as leis são umas delas, né? Isso, Luciana. Então, lembrando, né, a lei de 11.645 de 2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas de educação básica. Só que essa obrigatoriedade ela não ocorre no ensino superior, então, nos cursos de licenciatura, por enquanto, ainda essa temática ainda não é abordada, pelo menos não de maneira obrigatória, imposta, né? Vale lembrar que no IFSC Campus Florianópolis, até pouco tempo, a gente não tinha esse estudo na literatura, né? Nas aulas de literatura não abordava essa temática, então, em função dessa lei, há alguns anos, já faz cerca de uns 4 anos, se eu não me engano, a gente até incluiu essa temática e até antes português ia até a 6ª fase, agora vai até a 7ª fase nos cursos de ensino integrado, né, de ensino médio. Então, na 7ª fase, eles vão ver a literatura afro, a literatura negra, a literatura indígena. E não só nas aulas de literatura, como história também, né, e outras áreas, eles vão, então, voltar ao passado, muitas vezes, né, entender o que aconteceu no passado, mas não se pode esquecer, né, o que acontece hoje no Brasil, a situação atual do povo negro hoje no Brasil, como, por exemplo, o número de desempregados, que hoje, atualmente, é de 71%, né? Que entre negros é bastante maior do que os brancos e, de acordo com dados mais recentes também, em função da pandemia, em função do fim do auxílio emergencial, o número de desempregados e pessoas vivendo na miséria, né, na população negra, é muito maior, é maior do que antes agora, se comparado com os brancos. Tu quer comentar, Karine? Não? Não, eu acho que a realidade já está, né? Ela fala por ela mesma, né? Tem um autor, uma autora que é a Rita Segato, ela não é uma autora negra, ela é uma pesquisadora argentina, mas ela pesquisa bastante o movimento de mulheres negras e indígenas. E ela vai dizer que essas minúsculas coisas que acontecem no dia a dia, minúsculas entre aspas, né? Esse racismo que olha para a pessoa de maneira enviesada, que não senta com a pessoa no lado no ônibus, que trata mal a criança negra, tudo isso que acontece diariamente com todo mundo vai aparecer de forma macroscópica quando a gente olha esses dados, né? Então, assim, foi só... e aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Da tua própria trajetória também como mulher negra. Foi só quando esses dados começaram a ser levantados no Brasil, na década de 80, né, que foi possível fazer pesquisa novamente no Brasil, é que as pessoas se deram conta, né, que o movimento negro já estava organizado antes da ditadura militar, né, mas ele foi obrigado a entrar na clandestinidade, como vários movimentos e partidos políticos, e aí foi só na década de 80 que se voltou a fazer pesquisa sobre esse assunto e se mostrou esses dados para toda a população e se disse, olha, a democracia racial é uma farsa, mas o mais triste de tudo é que parece que a gente está sempre... Eu sou das antigas, né, do tempo daquele disco de vinil, então a gente está sempre com o disco arranhado e sempre falando a mesma coisa, né? Olha, a democracia racial é uma farsa, o Brasil é assim, são esses os dados. Aí eu queria que tu falasse um pouco, talvez agora, do quanto essa questão ela nunca termina, parece, né? O passado está sempre presente no Brasil
e um pouco da tua trajetória como mulher negra, que eu acho que é representativa da trajetória de muitas mulheres negras aqui no Brasil também. Karine, antes dela começar a falar sobre a trajetória dela, eu lembro que a Lei 12.711 de 2012 dispõe sobre o ingresso nas universidades, então é a Lei de Cotas Raciais, né, de ingresso nas universidades e também nos institutos federais como o nosso, no IFSC, e por causa disso, em função disso, hoje, no campus Florianópolis, que é a nossa realidade ali, né, por exemplo, nós temos uma população negra ali de estudantes maior do que no passado. Então, por causa das cotas raciais, nós temos uma população negra maior nas instituições de ensino, né, de nível médio, e também em universidades. E a Djamila Ribeiro, ela fala que, apesar dessa lei de cotas, apesar de mais, né, pessoas negras estarem frequentando universidades e institutos federais, no mercado de trabalho isso não se reflete. Então, a desigualdade racial ainda é bastante grande no mercado de trabalho. Aí a Luciana pode, então, né, falar da trajetória dela e o fato também dela ter sido cotista. Pode contar para a gente, Luciana. Então, essa questão que Karine traz de sempre um disco arranhado, quando você falou da democracia racial, já veio bem, década de 80, veio rapidamente a Lélia Gonzalez, que é uma mulher que eu venho tentando ler, assim, né? Muito, assim, tem esse livro Primavera para as Rosas Negras, que eu acho maravilhoso, já está todo assim, ó, né? Eu tenho usado ele na minha dissertação. E a Lélia traz muito bem, sendo uma mulher, né, que cria, que funda ali o Movimento Negro Unificado, né, que no começo não era Movimento Negro Unificado esse nome, né, mas eu acho que a gente se repete, Karine, porque realmente um Brasil que tem 54% de pessoas negras, né? A gente se coloca enquanto pessoas negras. A gente ainda tem muito que avançar na questão da consciência negra. Isso eu acho que as pessoas se veem, né, enquanto cor, assim, olhando, cor, traços, né? As pessoas se veem nesse lugar, mas a consciência, né, é uma etapa que te torna literalmente negro, né? O Tornar-se Negro, da Neuza Santos, lá, psicóloga, né? Uma das primeiras psicólogas que vai tratar dessa questão da psicologia do negro. Eu acho que eu não sou a estudiosa dela também, li poucas coisas, mas eu acho que é nesse momento que a gente se torna negro, e daí tudo fica muito crítico para a gente, né? E o se tornar negro é muito dolorido, né? Mas a gente está arranhando, porque quando a gente tomar essa consciência que nós, além de sermos 54% ou mais, 4 mais, né, a população branca do Brasil também é muito ínfima, porque ainda a gente tem a população indígena e nós temos outras populações. Então, essa tomada de consciência que vai dar o start na sociedade, né? Mas a gente sabe que vai demorar, porque ideologias são muito difíceis de romper, né? Até porque se a gente tem uma determinada categoria de pessoas, que na sua grande maioria, olhando a pirâmide social, a Karine, que é socióloga, né, mas mais tempo do que eu, aí sabe, né? A maioria na ponta são os homens brancos, acima de 60, os caras são donos, sei lá, no Brasil, 5 homens são donos de tudo. O dia, e aí nós vamos falar de reparação. Cotas é reparação, não é para sempre. Mas vamos lembrar que os filhos dos donos de terras que chegaram aqui, roubaram as terras, eles não são donos, eles roubaram, é tudo roubado. Todo mundo que é fazendeiro, que é filho de fazendeiro, tudo ladrão. Ai, aquela, depois você pode cortar, professora, mas são tudo ladrão. Ninguém comprou de indígena terra no Brasil, né? Vamos ser bem sinceros, ninguém tem um documento de indígena. O cara veio aqui, botou uma bandeira e disse: isso é meu. Então, esses caras que lesaram, né, os indígenas e depois os negros, eles são o topo da pirâmide, né, e são os donos de terra, e que quem tem terra, a gente sempre fala isso, quem tem terra tem poder, né? Quem tem terra. E as cotas é só a parte mínima da reparação que a gente quer, porque dos 400 anos de escravidão para 130 de libertação, a minha avó foi escrava. Se não for escrava, beirou a ser escrava.
né? Porque a minha tia conta histórias, né? De trabalhar nas fazendas com a mãe dela, né? E a mulher já olhar para ela muito pequenininha e dizer: olha, ela tem as mãozinhas bem boas para trabalhar. Falar isso para uma criança, né? Então, assim, é muito próximo. Então, a gente precisa avançar nessa questão da consciência, né? E as cotas é uma reparação. É uma reparação. Porque a gente queria que em terras, a gente queria em estrutura, imagina, né? Eu aqui tendo uma fazenda com cabeça de boi. Nossa, eu ia levar todo mundo da minha família, tá todo mundo bem, né? Então, cotas é o mínimo, né? É o mínimo, e além de tudo, eu entrei em 2013. Tinha eu, uma indígena e éramos em 3 negros, tá? Então, assim, quando falar 20%, aí vai entrar uma montoeira de negro na sala de aula. Meu Deus, roubaram. Gente, uma sala de 30. Vocês sabem que quando começa a graduação é muita gente, 30, 35. 3 pessoas negras é um monte de gente? Não é, né? Não é. E aí você vai olhando, né? A cada semestre que vai passando, vamos diminuindo, né? E no final, eu era a única negra, né? Determinadas disciplinas, eu era a única negra, né? Então, assim, você não estava lá para discutir aquilo. E aí você é o alvo, né? Porque você é negra, você tem que discutir a questão racial, a questão da religião de matriz africana. Então, assim, cotas é importante. Para mim foi muito importante, foi fundamental, porque eu não teria me atrevido a entrar numa universidade aos 36 anos. Né? Eu ia continuar minha vidinha de trabalhar em rede de supermercado. Era isso, né? Eu estava fadada a isso, né? Mas o mínimo movimento que eu fiz em direção à educação fez com que eu pensasse, vai que dá certo, né? E não é que deu certo, mas é óbvio, gente, nem todo mundo aguenta, foram quase 4 anos tentando entrar numa universidade, porque eu queria entrar numa universidade pública e de qualidade. Eu tinha feito o Enem uma vez, passei numa particular, mas não era aquilo que eu queria, era a distância. Então, eu queria passar na UFSC, eu não tinha dúvida, eu queria a UFSC, né? E consegui com muito esforço. Não foi nem graças a Deus, não é graças a Deus, eu digo que é graças aos orixás, porque também, né, a gente acredita nesse outro tipo de energia. Mas muito esforço mesmo, né? Então, é muito difícil para a gente que já tem uma idade, que já tem uma trajetória, né? Que tem que sustentar a família, ajudar a sustentar a família, dizer que você pode e deve entrar na universidade. As cotas foi fundamental, ela continua sendo fundamental para os trabalhadores e para as trabalhadoras negras dessa sociedade, né? Fala de... Só para lembrar, Luciana, que além disso, tem aqueles que dizem que por causa dessa lei de cotas, os negros vão roubar o lugar dos brancos, né, na universidade, que eles não vão ter um bom desempenho, porque vieram de escolas públicas, não tiveram grande acesso à informação, então não vão conseguir prosseguir o concurso até o final. E volto a falar, né, que a Djamila fala que no mercado de trabalho realmente essa desigualdade racial ela vai continuar existindo, infelizmente, né, isso não se reflete no mercado de trabalho, então nós temos muita desigualdade ainda racial no mercado de trabalho. E o que tu me falaste também me lembrou da história que a Djamila Ribeiro e a Chimamanda falam do negro único. Tipo, o governo colocou a lei de cotas, então pronto. Então o governo não é racista, já tomou uma atitude e deu. Assim como tem aquela empresa que contrata um funcionário negro e diz, não, nós não somos racistas, nós temos até um funcionário negro. E aí o funcionário negro ele fica lá quieto, não fala nada para não perder o seu emprego. E muitos, né, por questão de sobrevivência ou para conseguir manter seus empregos, acabam ouvindo insultos e não fazem nada e ficam em silêncio, né, para se protegerem mesmo. Então, também, né, poderias também comentar algo a respeito disso, ou Karine, sobre a história do negro único e esse desempenho dos alunos nas universidades. Acho que a Luciana pode comentar bem melhor do que eu. Eu só quero falar rapidinho que eu fiz parte do comitê de ações afirmativas para a formação das cotas na UFSC, né? A minha tese de doutorado foi sobre isso.
E era incrível o medo que as pessoas tinham das cotas, gente. Medo. É assim, as pessoas. A universidade era tão branca e as pessoas se sentiam tão donas das suas vagas, que é isso. Como roubar vagas? A vaga não. A pessoa não é dona da vaga, a vaga está ali, né, para ser disputada, né, a duras penas. E as pessoas tinham medo, e aí eu comparo isso a um livro que eu li, que era Onda Negra, Medo Branco, de uma historiadora, que ela diz quando os escravos, as pessoas escravizadas começavam a se rebelar, né, e como os donos dos escravos tinham medo, né, como esses senhores de engenho e cafeicultores. Então, eu faço essa comparação, que teve uma onda, teve um medo branco na universidade. Tá, mas eu vou parar por aqui, deu. Imagine se a gente agisse igual os escravizados quando se rebelavam, né? Porque eles não deixavam ninguém vivo, né? Vai deixar o opressor vivo? Não, vamos dar cabo desse cara, né? E é incrível realmente, porque assim, eu tive colegas que foram bastante xingados, achincalhados no dia da matrícula. Eles são mais velhos do que eu na universidade, né? E eles diziam que passando pelo passeio da universidade, as pessoas brancas diziam: agora pronto, né? Vieram roubar nossa vaga. Então, para dizer que a prova é a mesma, que as pessoas precisam entender, a prova é a mesma, não tem nada mais fácil. A mesma prova que o branco recebeu, ou que a pessoa com deficiência, né, recebeu, que tem as pessoas com deficiência também, é a mesma prova para as pessoas negras. A única diferença é que nós vamos concorrer entre nós negros, né? E precisamos lembrar que o vestibular é um funil desigual, né? Porque entre eu, uma mulher de 36 anos, e uma menina de 18 e 17, que tem as 3 alimentações, que tem um pai e uma mãe para cuidar, que tem toda uma estrutura para estudar, gente, é muito diferente fazer as provas. É muito diferente, né? Então, assim, a gente vai disputar, mas a gente sabe que as condições de cada sujeito é diferente. E essa subjetividade ninguém leva em conta. Bom, mas é isso, disputa é isso, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, as cotas vêm para mexer um pouquinho com as estruturas dessa universidade branca, que ainda continua branca, mas é óbvio que eu não posso dizer que a gente não avançou, mas não dá para ter, por exemplo, como a professora Gisele falou, a questão da intersecção, não dá para a gente ter uma disciplina na graduação que vai trazer o autor negro, uma disciplina lá no final da graduação. Para mim, assim, os professores que se colocam no campo da desconstrução, da pós-colonialidade, da quebra da colonialidade, né, que daí tem várias descolonialidades, né, tem vários nomes, o professor que se coloca nesse campo e continua fazendo os mesmos tipos de aula, o mesmo formato de aula, e não vai estudar, e não vai pesquisar, e não vai buscar formação na questão racial, ele é uma mentira, ele é uma falácia. Porque deixar para o tema ser estanque é muito ruim. Tu não tá ajudando o sujeito negro, indígena, sei lá, o LGBT dentro da sua sala de aula a criar uma consciência. É impossível você criar uma consciência em um curto período de tempo. E o papel do professor é esse, ajudar a criar uma consciência, né? Então, essa questão também de que a gente vai baixar o nível da universidade, os números, as pesquisas estão aí, as pessoas dão um Google aí, vão ver, né? Bem pelo contrário. É óbvio que eu senti muita dificuldade, eu não estava nem um pouco acostumado com o tipo de letramento na universidade. Ninguém que entra, que nunca teve nenhuma relação com alguém que está dentro da universidade, que o pai, a mãe, o irmão já passou por universidade, conhece todo o métier de uma universidade. Então, eu não conhecia nada. Meu pai nunca entrou numa universidade, minha mãe muito menos, diferente daquele menino que a mãe já é professora da universidade, ou irmão, ou avó, ou avô, enfim. Né? Ele já vai conhecer todo o caminho.
Mas mesmo assim, o que eu pude perceber, né? Depois, assim, eu pude perceber o meu avanço no meu IA, né? Que é o índice de aproveitamento, né? Eu comecei lá com 6, que é o mínimo que a gente tem que ter dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu lembro disso. E aí, conversando com meus colegas, eu dou a palavra, Daniel. Eu conversando com meus colegas, né, da GES, que a gente tem a gestão estudante universitária integral, que eu até esqueci de dizer, né? Que é onde, tipo assim, foi o meu. Ai, foi assim o meu alicerce durante muito tempo. Assim, eles me ajudaram muito. A gente se ajudou muito, né? Porque a gente não sabia os caminhos cheio de pedras da universidade. E aí eu disse assim: olha, gente, o meu IA está aumentando. Então foi de 6, 7, né? E agora no mestrado é muito engraçado, né? Eu olhei uma disciplina, eu fiz, e eu achei que eu estava abalei Bangu escrevendo o artigo, que é muito difícil escrever artigo, vamos ser bem sinceros, né? Todo final do semestre, dependendo da quantidade, tem que escrever o tal do artigo. Meu Deus, eu digo, mas eu não vou nem publicar. Eu escrevi 4 artigos, gente, eu não publiquei nenhum ainda, porque não deu tempo. Aí eu disse assim, nossa, eu escrevi muito bem, professor, gente boa. Ele me deu 8,5, digo, baixou o meu IA no mestrado, que estava tudo 10, 9,5, fiquei com muita raiva. Então, assim, ó, né? Eu olhando as minhas notas, eu digo, gente, olha o quanto que o meu avanço, olha o quanto que eu avancei, né? As pessoas, a gente brinca, né, no movimento, a Ludinha, você está muito acadêmica, Luciana, porque a gente vai aprendendo, né, os códigos e vai introjectando na gente, né? É importante? Claro que é importante, porque eu vejo que agora eu posso ajudar o meu movimento, né? Eu, enquanto militante, e eu digo que eu sou militante porque eu fui, entre aspas, treinada pelas mulheres que são raiz do movimento, né? Então, as pessoas mais antigas, né? Aqueles que fizeram uma caminhada mais antiga, que forjaram os movimentos sociais, eles usam militante. E eu não consigo me ver como ativista, que para mim parece ativista é aquele que segura a plaquinha, sabe? Tipo, fica segurando a plaquinha, ou então é só a pessoa que... Eu acho que a escrita é importante, eu acho que os artigos são importantes, mas eu acho que também, talvez, quem escreva, às vezes, fica só no campo do ativismo, porque talvez a minha escrita não vira... o campo das ideias não vire uma materialidade daquilo que eu quero, daquilo que eu estou escrevendo. Então, para mim, a militância é a materialidade de tudo isso, né? Eu consigo ver a teoria se tornando prática, né? Então, para mim, isso é importante. Então, por isso que eu não me coloco quanto ativista e militante, porque eu tenho as minhas professoras que me ensinaram, né? E realmente a gente, Gia, já te dou a palavra, a gente se qualifica, só que o mercado do trabalho tem um perfil, e o perfil dele continua sendo branco. Eu posso ser a melhor pessoa, a pessoa mais qualificada para o cargo, mas o meu cabelo, o meu biotipo, o meu jeito de me comportar, as minhas posições, né? Isso vai acabar com que eu vá para sendo a última da fila, né? A menos escolhida, né? Então, assim, infelizmente, não é a qualificação que vai me colocar naquele espaço, né? É o que o sujeito, que na sua grande maioria é branco, na sua grande maioria branco, que é o empregador, vê, né? Ele não quer uma profissional negra, e talvez para não se incomodar, talvez, né? Vários lugares eu fui, quando eu comecei a falar, eu pensava, meu Deus, será que eu tenho que falar assim? Acho que se eu falar muito assim, não vai me pegar para o trabalho, melhor eu me conter, né? Então, assim, eu já fui para outros espaços e eu tentei me conter, mas eu não durei 3 dias no trabalho, eu pedi para sair, porque era mais forte do que eu, Lance. Então, o mercado de trabalho para a gente é bem complicado mesmo a gente tendo qualificação. A gente vê um monte de gente aí desempregada. Eu ia te perguntar a diferença, né, de ser militante e ser ativista, mas acho que tu já respondesse. E eu também ia já aproveitar isso para falar da manifestação que haverá amanhã em Florianópolis, né? Amanhã sendo dia 20. Então, poderias falar o porquê, né, o objetivo dessa manifestação no dia de amanhã?
Então tá. Enfim, a gente está, enquanto Movimento Negro Unificado, né, apoiando várias outras categorias que estão nesse ato, né? O 20 é importante porque é a luta do povo negro, né? É a resistência do povo quilombola, né? Pensando do Zumbi, pensando Dandara, é a luta por reparação, a luta por terra. E a gente tem vários companheiros, né? Tem a Negro, tem sindicatos, né? O Citrazem, tem o próprio MNU, tem o NEM, tem a Convergência Negra, enfim, são vários companheiros que se colocaram, né, para apoiar, e vai acontecer no Brasil todo, né? E que bom que o 20 desse ano caiu, né, exatamente no sábado, né? E tomara que amanhã não chova. Mas é um dia para a gente também dizer que a gente, enquanto população negra, a gente nem saiu da rua. Enquanto a Covid estava aí e muita gente, né? Muita gente pensando na questão de classe e também na questão de raça, muita pouca gente negra pôde ficar nas suas casas, né? Porque quem ia manter, gente? Dá para esperar uma cesta chegar em casa? Não dá. Dá para esperar só a força dos movimentos sociais dar conta? Não dá, não dá. Então, assim, a gente não saiu da rua, né? E eu lembro que a gente fez outras manifestações que a gente pedia, né? Comida no prato, continua pedindo, e vacina no braço. Era importante, né? Era importante esse mapeamento das pessoas, era importante o Estado, né? Na sua governabilidade, naquele momento que estava saindo as vacinas, comprar as vacinas e não fez, né? O ato também é um ato contra esse governo, né? Que vem desmontando a educação. Olha o que ele falou do Enem, olha a forma que ele falou, olha a debandada que foi do INEP. Não é questão salarial. Eu duvido que aquelas pessoas ganhem pouco, gente. Não ganham pouco. Também não estou dizendo que ganham milhões, né? Isso também a gente não pode afirmar. Mas não é por acaso. Ele está deixando o Brasil no caos, está destruindo cada política de possibilidade para a sociedade brasileira e está destruindo, né? Então, assim, é um momento que a gente vai poder também debater com a sociedade brasileira, mas também lembrar que a resistência do povo negro, dos povos tradicionais, elas vêm desde que o sujeito colonizador botou o pé aqui, né? O Krenak fala, né? Nós, indígenas, sobrevivemos. Eu tenho pena de vocês, brancos. Ele falou, a gente está vivo desde sempre, né? Agora vocês, eu não sei. Então, assim, é um momento da gente cutucar, né, também as pessoas que estão muito bem obrigadas, né? Que tiveram o privilégio de poder ficar em casa, de poder assistir uma aula em casa, de fazer suas provas, de cuidar dos seus filhos, de dar uma boa alimentação para os seus filhos, porque a questão da segurança alimentar é muito sério, né? A gente está vendo ali não só a escassez de comida porque a pessoa não tem trabalho, mas porque o preço da comida é um absurdo, gente. Não é possível que a gente não se revolte dessa forma, sabe? Não é possível que, enquanto você ia com um valor X, você comprava tanto, agora você não compra quase nada. É impossível, né? Você tratar crianças em casa sem legumes, sem verduras, sem carne vermelha, para aquelas que comem carne vermelha, sem o leite. É impossível, gente. Já era difícil antes. Eu acho que também não dá para a gente romantizar nenhum tipo de governo. Óbvio, a gente tinha um governo que dialogava, de certa forma, com a camada social, a gente também fazia crítica e a gente também ia para a rua. A gente não deixou de fazer crítica e ir para a rua. E cada política pública que aconteceu não é graças ao governo, é graças a movimentos sociais, é graças à sociedade que faz pressão e vai lá e diz, tem que fazer, né? E o sujeito tem que fazer. Mas nesse momento, né, é muito grave. É muito grave o que está passando e é um retrocesso, né? Para mim, que nasci ali na década de 70, né? E mais ou menos soube o que era ditadura militar, eu fico pensando que tipo de ditadura é essa, né? Que não é aquela que eu lembro da ditadura militar, e meu pai dizia na hora da novela, né? Passava uma faixa verde e amarela e a gente não podia assistir a novela. Não sei se a Karine lembra também. E não é a mesma, né? Não é a mesma ditadura
mas é uma ditadura das vidas, das possibilidades de vida, né? O Brasil é potente, o Brasil tem muita diversidade, muita biodiversidade, e a gente está na mão de alguém que não sabe administrar, não sabe nem ser síndico, né, se a gente for brincar, mas não sabe administrar, né? E pior, né? Ele afronta a diversidade brasileira, né? As pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas quilombolas, LGBTs, e é uma pena, né? Que a gente tem que ter experienciado tudo isso, né? E o nosso ato é para dizer que a gente precisa mudar, né? E a gente precisa tomar essa consciência junto, né? E que está na mão da sociedade mudar, né? Não está na mão do poder, está na mão da sociedade. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, é a concentração, vamos ter apresentação artística, teremos algumas pessoas vendendo produtos artesanais, a gente conseguiu organizar rapidamente. E a concentração é às 9, lá pelas 15 para as 11, 10h30 a gente quer estar saindo, faremos a nosso trajeto, voltaremos para o Largo da Alfândega, onde a gente terá mais 2 ou 3 atrações culturais, e a gente fecha o ato. E a gente espera que todo mundo que se diz antirracista, que se diz feminista, né, que se diz todo, né, o desconstruído dos rolês, né, que colhem no ato, que tragam sua faixa, seu cartaz e que grite, principalmente fora Bolsonaro. Muito bem, Luciana. Então, a gente está chegando ao final. Eu vou interrompendo aqui a gravação e a gente vai abrir para perguntas. Então, obrigada aí, Karine e Luciana. Boa sorte, né? E sucesso no evento de amanhã.